Testamento. E assim, antes de você, eu quero destacar algumas partes aqui para a gente conversar, mas por que esse tema, por que esse livro agora? Bom, o agora acredito que muita gente me pressionou para que eu soltasse isso antes. O livro estava praticamente pronto há quase 2 anos atrás, em termos assim de definição de conteúdo. Mas eu queria ter certeza de que tudo aquilo que eu escrevi, realmente não haveria nada no processo que eu mudaria de ideia. Eu acho que ele é resultado de uma progressão, Douglas, não é uma reação. Tem muita gente me perguntando, pastor, é uma resposta à hipergraça? Particularmente nem gosto do termo hipergraça, eu acho que a graça já é hiper. Não tem como deixar ela... Na verdade, muitas pessoas estão desmerecendo e não aumentando acho a graça. Acho que o graça barata é melhor o termo. Eu prefiro o termo do Dietrich Bonhoeffer, graça barata. Mas, à medida que eu fui me aprofundando no estudo da santidade, que é uma bandeira do nosso ministério, seja com líderes, o Casa de Zadok, falando sobre integridade, depois com o impacto da santidade, eu comecei a perceber que o entendimento da graça é uma das maiores chaves para que a gente viva a santidade. Então, em Colossenses 1, Paulo começa a partir do verso 3 e 4, elogiando a fé dos colossenses. Mas ele diz assim, de como o evangelho cresceu, frutificou na vida deles, como acontecia no mundo todo. E diz assim, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Paulo apresenta o entendimento da graça como uma chave para a frutificação. Entendi. E eu comecei a perceber, as pessoas não entenderam a graça. Né? Porque na cabeça da maioria dos crentes, a graça ela diz respeito só à remoção da condenação dos pecados na conversão. Isso é uma parte, é o pontapé inicial. É fantástico, mas não é tudo. Né? O mesmo Jesus que falou para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, eu não te condeno, ele também disse, vai e não peques mais. Então, é esse outro lado da graça que a gente tenta explorar no livro, que é a transformação progressiva, não só a inicial. Então, quando Jesus fala, eu não te condeno, e ele complementa, vai e não peques mais, ele tornou abrangente a mensagem da graça. E é o que Paulo escreve em Tito 2,11, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ele não para aí. Na sequência, no verso 12 de Tito 2, ele diz, ela, a graça, nos educa, outra versão diz, nos ensina que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa, piedosa, aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, a mesma graça que remove a condenação dos pecados já cometidos quando nós chegamos, nos empodera para parar de pecar. Então, se há um resumo que eu possa fazer do livro, é que a graça é a maior força capacitadora para que o homem viva a obediência a Deus e a santificação. Então, quando me deparei com isso como uma chave, eu comecei a falar um pouco mais de graça no ensino sobre santificação. Mas eu percebi, à medida que estava sobre isso, que as pessoas estavam muito confusas em relação ao pacote todo da obra da graça. E eu falei, cara, nós vamos ter que desenrolar esse outro novelo, esse outro rolo do lado de lá. Né? Mas eu percebi, à medida que eu trabalhava o assunto, o quanto falta para as pessoas macrovisão, a capacidade de enxergar o todo. Então, se você pega uma parte da Bíblia, você não pode dizer está escrito, usar uma parte que vai chocar com outra e acreditar que está falando a verdade. O diabo cita o Salmo 91 para Jesus, pula do pináculo do tempo porque está escrito. Aos seus anos... Usa a Bíblia, né? Está escrito ou não está escrito? O que ele falou estava escrito, mas a aplicação estava distorcida. Eu vi uma pregação chamada Interpretação Satânica. Muito bom. Porque é Satanás interpretando as escrituras. E é uma distorção, como ele relativizou com Eva lá no início. Foi isso que Deus... É verdade, então, você não pode comer nada. A ação dele é engano e é distorcer a escritura. Qual foi a réplica de Jesus? Jesus disse, também está escrito. Esse também a Bíblia explica a Bíblia, ela tem que estar em harmonia. Então, você não tem uma orientação bíblica quando uma parte dela está em choque com outra. E as pessoas, eles começam a pegar pedaços que, se você olhar só aquilo, você vai dizer é verdade, mas eu chamo da teologia de um versículo só, de uma página só, não está em acordo com o restante. Então, o desafio é essa sistematização, é harmonizar. Né? Então, por exemplo, no início do ano eu escrevi um livro chamado Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. O livro nasceu de um dilema que eu enfrentei. Um dia, olhando para um versículo que diz lá, em 2 Reis 25, Deus fala para Ezequias, eu vi as tuas lágrimas. Eu falei, uau,
Deus presta atenção na nossa lágrima, Ele não está indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Me empolguei com aquilo. Mas no outro dia, Deus me chamou a atenção para Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemido, e eu não vos ouço. Eu falei, mas peraí, Deus presta atenção na lágrima ou não? Ou não, né? E aí, o novelo só desenrola quando você entende que tem tipos distintos de choro e de tristeza. A Bíblia diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida. A tristeza segundo o mundo, morte. Não é o mesmo tipo de tristeza, não tem a mesma origem, não tem a mesma consequência. Agora, o choro que Deus não presta atenção, de Malaquias 2,13, ele explica no verso 14, que tem a ver com pecado sem arrependimento. Aí você vai ver Esaú, chorou, mas o livro de Hebreus diz, não houve arrependimento, Deus ignora. E aí você começa a encontrar um outro padrão que explica a aparente divergência. Então eu sempre digo, a Bíblia não se contradiz. Qualquer aparente contradição, entre aspas, é, na verdade, um desafio de interpretação. E com a graça não pode ser diferente. Eu não posso ter um texto que eu explore em detrimento de outro que eu não explique, eu não concilie. Entendi. E eu comecei a ver essa deficiência, eu falei, vamos montar...